Paz do Senhor, mais uma vez aqui estamos para a aula da Escola Bíblica Dominical, nesse formato de exposição, onde estamos chegando até você digitalmente falando, não presencialmente. Eu agradeço a Deus por estarmos aqui mais uma vez e agradecer a Ele por tudo que Ele nos tem concedido e pela porta que Ele tem aberto. Afinal de contas, hoje, o nosso tema da lição é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Então, vamos tratar sobre esse assunto e agradecendo já a Deus por essa porta que Ele tem aberto, para que a palavra dEle chegue até você e que possamos estar aqui como instrumentos de Deus para levar o que Ele tem para mim e para você neste dia. No texto áureo, que encontra-se em Lucas, capítulo 13, do versículo 24, diz o seguinte: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. A verdade prática da nossa lição está desta segunda lição do nosso trimestre, diz assim: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Eu diria para qualquer pessoa, Qualquer pessoa que queira chegar ao céu, ela precisa passar por essa porta estreita. O texto da leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14 e 3, de 1 a 10. Vamos ler primeiramente Mateus, capítulo 7. Versículo 13 diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. São palavras que foram ditas pelo próprio Jesus. Em Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao 10, está escrito assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, nesta lição, nós temos uma escolha, uma passagem onde o Senhor Jesus ele fala de duas portas, de dois caminhos, uma porta larga, outra estreita, um caminho largo e outro estreito. E, na realidade, nós, nesta manhã, estamos aqui para esclarecer alguns pontos em relação a esses textos. E algumas questões que podemos fazer, o que podemos indagar seria essa analogia, O que significa essa analogia de Jesus entre a porta estreita e o caminho apertado? Por que devemos escolher a porta estreita? Porque ele diz que a porta larga conduz para a perdição. E nós, então, por que devemos escolher a porta estreita? De que maneira o pecador
pode entrar pela porta que leva ao céu? Né? O que é que o que lhe é necessário? E por fim, também vamos aprender que a consistência da vida cristã tem por base o arrependimento e a confissão de pecados e a experiência do perdão. Essa é uma passagem geral daquilo que vamos ver nesta aula de hoje, né? Então, explicando essa analogia, né, entre a porta estreita e a porta larga. Então, muitas vezes nós estamos aqui como que no mundo passando por diversas situações, por diversos momentos que nos levam a refletir, que nos atingem de uma forma ou de outra. E a nossa pergunta seria, nós como igreja, que estamos aguardando o arrebatamento, que estamos aguardando a vinda do Senhor, que entramos pela porta estreita, estamos realmente, de fato, trilhando o caminho estreito, o caminho apertado, o caminho que leva ao céu? Né? É uma pergunta que devemos nos fazer diariamente, de se estamos agindo de acordo com o que a palavra de Deus espera para cada um de nós. Né? Aquele que me ama, cumpre as minhas palavras, que é como está dito pelo próprio Senhor Jesus. Então, introdutoriamente, nosso propósito aqui é pontuar algumas razões que nos mostram o porquê devemos escolher a porta estreita. E, do ponto de vista bíblico, como podemos entrar pelo caminho apertado, por esse caminho que nos leva, né, à salvação. Levar em conta que é um caminho que nos conduz ao céu. Então, portas e caminhos, que seria o primeiro item, o primeiro tópico da lição, e ele é subdividido entre porta estreita, caminho apertado, porta larga e caminho espaçoso. Porta estreita. Né? A ideia de uma porta estreita como o caminho de vida está presente na literatura judaica. Né? Na literatura judaica existem, inclusive, provérbios 15 e 24 fala disso aí. Né? Essa é uma concepção encontrada no Antigo Testamento. Né? Essa parte de atrelar a vida e a morte, né? Essa ideia de céu e inferno, ela já vem desde da fundação, né? da queda do homem. E lá em Deuteronômio, no capítulo 28, ele fala exatamente como deviam proceder os israelitas num caminho que levava à morte e num caminho que levava à bênção, à salvação deles. Nossa também, né? Por consequência. Então, esse texto aqui, a porta todo edifício, toda casa, toda habitação, né? Tem uma porta. Existem diferenças de determinadas construções, a porta pode ser de madeira, pode ser de aço, e nas cidades muradas existiam portas também para a entrada, né, das pessoas naquela cidade, porque eram cidades muradas, e essas portas eram para, junto da muralha, né, serviam para a proteção daquela cidade, de ataques externos, de invasores e etc. Mas a palavra porta, quando é empregada na palavra de Deus, na Bíblia, nós podemos, ou usando, coloquialmente falando também, ela tem um uso literal e tem um uso figurativo. Né? E a porta, a palavra porta, aqui no auxílio bibliográfico que nós temos disponível, ela tem dois termos que frequentemente são usados na Bíblia, em hebraico, no Antigo Testamento, que é delet, que referindo-se à própria porta, a porta em si, não o portal, não aquela, ela já colocada, mas a porta, apenas a folha da porta, e petá, uma porta de entrada. Né? A palavra porta é utilizada tanto no sentido literal quanto no figurativo, inclusive biblicamente falando. O uso literal, né, as portas comuns na época e até hoje também são feitas de madeira. Às vezes eram feitas de espessos pedaços de pedra, como a porta de túmulos, como
o túmulo de Jesus, que foi fechado, rolaram a pedra e era assim que fechavam-se as tumbas, né? Existiam alguns tipos de fechos, cadeados de madeira, de latão, de ferro também eram usados, né? E as tendas das portas nas tendas as portas eram aberturas cobertas por uma aba apenas. Como era uma tenda, não tinha uma estrutura mais firme, então era apenas uma parte do material do qual era construída a tenda que servia de porta, a entrada para aquela tenda. E no uso figurativo, aí sim, temos um uso de uma forma mais figurativa, aí sim, nós temos algumas outras passagens, inclusive no Novo Testamento, se formos ver em 1 Coríntios 16 e 9 e também em Colossenses capítulo 4 e versículo 3, né? Essa expressão porta, ela é usada como uma oportunidade, né? Uma oportunidade que se abriu. O apóstolo Paulo, lá no Colossenses capítulo 4, versículo 3, ele diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ou seja, a palavra porta foi usada aqui no sentido figurativo, como uma oportunidade que venha a falar do Evangelho. O apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 4, verso 3. Então, figurativamente, ele também é usado de uma forma para representar o caminho pelo qual a pessoa entra em algum lugar, ou seja, a porta de entrada. O próprio Cristo é a porta pela qual o ser humano alcança a salvação. João 10 e 9, ele diz isso, né? O próprio Jesus disse: eu sou a porta. E ele diz no versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens, né? Então, essa porta figurativamente, um caminho de entrada. O próprio Cristo é a porta que conduz a esse caminho apertado. Aquele que está próximo também é uma outra forma de usar a palavra porta figurativamente. Aquele que está à porta, estando prestes a, né? Então, são essas formas que pode ser usada a palavra porta. Então, no texto que nós lemos lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, o texto da leitura bíblica em classe, o Senhor diz: entrai pela porta estreita, né? Então, nós temos que entrar pela porta estreita e o caminho estreito também. E aí eu gostaria de meditar um pouquinho com você. Na hora que o Senhor fala de porta e caminho, são dois momentos distintos, né? Quando nós entramos pela porta, no sentido da salvação, no sentido de quando aceitamos Jesus, entramos pela porta. E aí a própria Bíblia nos diz lá em Romanos que essa é a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, esse é o momento onde nós passamos pela porta. E pronto, acabou, é aí, estamos salvos? Não, ainda vem um caminho. Por isso que o Senhor fala aqui em Mateus capítulo 13, que tem a porta estreita e o caminho estreito que conduz à salvação, à vida eterna. Esse caminho estreito, aí sim é onde nós vamos demonstrar, aonde vai ser visto por todos, aonde nós vamos poder denotar aquilo que aconteceu conosco internamente na hora que passamos pela porta. É no caminho estreito que nós vamos ser provados e é no caminho estreito que nós vamos caminhar para o céu. A salvação em Cristo Jesus, a cada dia nós temos que estar andando como Ele andou, né? Então, no segundo item, que seria o caminho apertado, né?
quando se fala de caminho apertado, apontamos para uma conduta, uma maneira de viver, que evidencia a salvação, né? que demonstra exteriormente, que demonstra para todos o que aconteceu internamente. Aquilo que eu fazia, não faço mais. Aquilo que eu era, não sou mais. Né? Assim, o caminho apertado que nos leva... assim é o caminho apertado. É o caminho que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus, de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros nos céus, dentre outros princípios celestiais ensinados por Jesus, inclusive no Sermão do Monte. Uma coisa interessante é que quando nesse versículo onde o Senhor fala sobre caminho apertado, o termo apertado em grego é tílibo, que significa prensar uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Então, quando ele fala de caminho estreito, ele está falando metaforicamente da mesma forma como ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando que quando nós andamos nesse caminho, no caminho que estamos trilhando para chegarmos aos céus, iremos ter aborrecimentos, aflições, angústias, e em meio a isso aí é que vamos exalar o bom perfume de Cristo quando nós tomamos as atitudes corretas, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus, amando a Ele, né? Amando a Ele e servindo a Ele e glorificando o nome dEle com as nossas ações, né? Quando Jesus falou que era o bom pastor, que era a porta, ele falou, né, que era o bom pastor e que era a porta. Então, quando entramos pela porta, passamos, por isso que no texto diz, lá de João capítulo 10, versículo 9, ele diz: quem entrar pela porta, sairá e achará pastagens. E aí no decorrer do texto, ele fala que o pastor irá à frente e as suas ovelhas o seguirão. Ou seja, quando nós entramos pela porta, vamos passar por um caminho estreito? Vamos. Mas temos a certeza que o nosso bom pastor, o nosso Senhor, estará nos conduzindo através desse caminho. Estará nos dando forças para que nós possamos aguentar, que nós possamos superar aquilo que venha contra as nossas vidas, contra a nossa caminhada. E Ele vai nos levar a águas tranquilas e a pastagens verdejantes. Então, lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, o Senhor fala, né, desse princípio, onde nós devemos andar como Ele andou, devemos ser, né, diariamente testemunhas, cristos pequenos, cristãos, né? Agirmos como Ele agiu, em meu lugar, o que aqui Jesus iria fazer, né? Diante da situação. Em Mateus capítulo 5, verso 48 diz o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E esse perfeito aqui, né? Muitas vezes as pessoas confundem como perfeição, como algo que excede, inclusive, as possibilidades humanas, né? Porque ninguém é perfeito. Só há um que é perfeito, que é o Senhor, né? O nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, que é e foi perfeito enquanto esteve aqui na terra. Mas, para nós, quando a palavra de Deus diz isso, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai, ele estava falando exatamente daquilo que estava de mais difícil para o homem. No versículo 47, que antecede esse que citei, diz assim: e se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E nesse caso, perfeito trata como integridade e virtude humana consumados, ou seja, que alguém olha para você e diz: é um homem íntegro, é uma mulher íntegra, é uma pessoa que
procura andar em integridade. E é isso que ele quer que nós façamos, que nós sejamos íntegros, perfeitos nos nossos procedimentos. E aí também, agora passando para o terceiro item do primeiro tópico, fala sobre a porta larga e o caminho espaçoso. Ora, quando nós falamos do caminho apertado, da porta estreita, a porta estreita porque muitos não a acertam, porque não querem a Jesus, não aceitam a Jesus, não querem se submeter aos ensinamentos de Jesus. E o caminho espaçoso é o caminho onde a pessoa faz da vida o que quer, né? Simbolizam a vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. E aí, enquanto eu estudava, eu me lembrei de uma coisa bem interessante, porque quando a gente fala da porta, do caminho largo, e aí a pessoa sempre vai lembrar dos prazeres mundanos, daquilo que desagrada a Deus. Essa porta ela vai realmente abraçar e atender a qualquer pessoa que vivem segundo as suas próprias ideias, que vivem segundo os seus próprios conceitos, que não estão preocupadas em agradar a Deus, que não estão preocupadas com o que vai ser, né, no futuro de sua vida. Né? Lá em Juízes 21 e 25, Israel passou por um tempo onde viveu dessa forma, onde não havia um rei, não havia alguém que levasse o povo a acertar o caminho que Deus tinha traçado para Israel. E aí o versículo 25 do capítulo 21 de Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, cada um fazia o que bem queria, o que bem entendia, como diz lá em nós, o que lhe dava na telha, né? Então não tinha compromisso, não tinha nenhum compromisso com ninguém, nem com Cristo, nem com Deus, e assim viviam, né? Então, passando para agora o segundo tópico, que por que entrar pela porta estreita é difícil, né? E o próprio Jesus disse isso lá no capítulo 7, versículos 13 e 14 de Mateus, onde ele disse que muitos acertam pela porta larga, mas poucos pela estreita. Há uma porta aberta, né? O caminho da salvação, a graça está disponível para cada um de nós, para qualquer pessoa que se chegue a ele, né? Mas por que é tão difícil entrar por essa porta, né? A porta para a entrada na Pátria Celestial está aberta. A porta está aberta, escancarada. O Senhor está recebendo a todos quantos venham, né? Venha como está, e aí depois você começa a andar como ele andou, né? E é exatamente isso, essa a dificuldade. É exatamente isso que torna a entrada por essa porta mais difícil. Porque o Senhor ensina-nos que quando nós tomamos essa decisão em segui-lo, em entrar pela porta estreita, em receber a salvação, nós devemos, né, negar-nos a nós mesmos. Aquele que ingressa pelo caminho estreito, o caminho que leva ao céu, é preciso negar-se a si mesmo, deixar morrer o que somos e viver a vida de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que louve a Deus, de uma forma que Ele seja exaltado. Mateus capítulo 16, versículo 24, né? O Senhor fala exatamente isso: aquele que quer vir após mim, negue-se, tome a sua cruz, né? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E esse siga-me, para nós hoje, para mim, para você, é seguir os seus ensinamentos, seguir as suas palavras, crucificar a carne, né? Lá, como está lá em Gálatas capítulo 5, versos 24, que fala das obras da carne. Mas nós devemos crucificar a carne, nós devemos exaltar a Deus, nós devemos buscar agradar a Deus, fazer o que agrada ao Senhor. Por isso que quando se fala de entrar por essa porta,
A porta está aberta, porém é difícil, é estreita, né? Tem que entrar num padrão, né? Quando funciona quase que como uma peneira, né? A peneira, o que é grosso, não vai passar na malha da peneira. E aí, numa porta de uma casa, não entra um caminhão, né? Então, assim, também uma analogia que podemos fazer. No segundo item desse tópico, as oportunidades da porta larga são atraentes. Essa é uma faceta da grande dificuldade que existe para as pessoas adentrarem pela porta estreita. Por isso também dificulta mais, porque para muitos o caminho largo não é mais atraente do que a porta estreita. Porque a porta larga oferece uma jornada de prazeres, de deleites, de libertinagem. Ou seja, como a pessoa não tem compromisso com ninguém, ela não acha que não dá satisfação a ninguém. Talvez você já tenha escutado essa frase, né? Eu sou dono da minha vida, não devo nada a ninguém, não tenho que dar satisfação a ninguém, faço da minha vida o que eu quiser, né? Eu, na realidade, tenho a minha vida em Cristo e faço tudo para agradá-lo, né? Esse que deve ser o pensamento daquele que entra pela porta estreita e que anda no caminho estreito, né? Lá, 1 João, capítulo 2 e versículo 15 e 16, está escrito assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ou seja, o que é que o apóstolo João está dizendo? Está dizendo que se você ama o mundo, né, ou as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está em você. Ou seja, você não ama ao Senhor Jesus. Então, se amamos ao mundo, quem ama ao mundo ama mais as oportunidades da porta larga, do caminho largo, e aí sente uma grande dificuldade em entrar pela porta estreita, em acertar o caminho da salvação, né? Então, tragicamente, todos os que amam o mundo, como o Senhor disse, vão acertar nessa porta larga, nesse caminho largo, e não vão acertar o caminho que vai para o céu, né? Todos os que amam o mundo não terão direito de entrar no céu, né? Não estarão aptos a passar a eternidade junto ao nosso Deus, ao nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 9 e 10, ele diz o seguinte: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, aquilo que eu era, não posso ser mais. Quando eu entro pela porta estreita, eu deixo tudo, né? Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, né? Então não interessa o que você era, o que você fazia, até entrar pela porta. Entrou pela porta estreita, aí o que era não é mais e vai ser apenas agora uma vida para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Por que essa exigência de negue-se a si mesmo, que o próprio Senhor Jesus nos disse aqui lá em Mateus 16 e 24? Existem algumas razões, né? Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. A maioria está aí fazendo o que bem quer e bem entende, mas aquele que serve a Jesus está seguindo os passos do Senhor, fazendo aquilo que serve para louvar e engrandecer o nome dele, né? E só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo
como um pecador. Quando nós reconhecemos a nossa condição de pecador, aí sim, estamos começando a deixar para lá as dificuldades e entrar na porta estreita. E aí vem a disposição, quando nos reconhecemos como pecador e temos a disposição de viver uma vida dirigida por Ele, com um novo começo, aí sim, passamos da morte para a vida. Como ele disse a Zaqueu, necessário vos é nascer de novo, não da carne nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando nós temos essa disposição, nos reconhecemos como pecadores, temos essa consciência de que não podemos chegar ao céu sem o sacrifício vicário de Jesus, sem o perdão dos nossos pecados, e aí sim, temos a disposição de recomeçar e de ter uma vida que procure agradar a Deus em tudo, aí estamos aptos para entrar pela porta. E a partir dessa jornada, a partir de então, o Evangelho nos faz caminhar em santidade. Os ensinamentos do Senhor nos fazem estar cheios do seu Espírito e buscar agir como Ele agiu e andar em santidade, seguindo os passos de Cristo e andar como Ele andou. O que 1 João 2,6 diz, o que diz que me ama, que permanece nele, deve andar como Ele andou. O que diz que permanece em Jesus, aquele que diz que está em Cristo, deve andar como Ele andou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E quando entramos por essa porta, realmente há uma mudança, há uma transformação, há uma nova disposição em viver. É um recomeço, tudo se fez novo. E aí o terceiro item e último da nossa lição, o terceiro tópico é entrando pela porta e pelo caminho do céu. Como já falei, arrependimento de pecados é o primeiro passo. Arrepender nos nossos pecados. O arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia, em um exercício que envolve o aspecto moral e mental do pecador. Porque quando nós aceitamos a Jesus, esse arrependimento dos nossos pecados nos levam à reformulação das nossas prioridades, à reformulação de alguns conceitos que tínhamos e que passamos a ter uns conceitos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, aí sim estamos entrando, damos o primeiro passo para entrar por essa porta que leva ao céu, pela porta estreita, pelo caminho apertado. Segundo passo, que seria a confissão de pecados. O texto também que serviu de base, que fala da pregação de João Batista, ele pregou o arrependimento de pecados, ele pregou que deviam se arrepender, chamou de raça de víboras, porque quem lhe ensinou a escapar da ira futura, mas as pessoas chegavam-se a ele, e o que é interessante nesse texto, que é o texto base da nossa lição, que está em Mateus capítulo 3, lemos até o versículo 10, mas no versículo seguinte, de Mateus 3, 11, aí continua. Mateus capítulo 7, 3 e 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que ele estava dizendo é, produza frutos dignos de arrependimento. Quando nos arrependemos, nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Como assim, Ricardo?
se aquilo que eu fazia, que era uma constante na minha vida, que era um hábito que eu tinha e não agrada a Deus, então eu não vou mais fazer, vou fazer coisas que agradem a Deus, vou trabalhar para o reino de Deus, vou fazer algo que venha a glorificar o nome de Deus. E esses são os frutos dignos de arrependimento. Então, a confissão de pecados, que seria o segundo item, o ministério de João Batista foi impactante, de modo que todos na Judéia iam ter com ele. E os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, sem o homem se arrepender, confessar os seus pecados e aceitar ao Senhor, não é possível que ele venha a ter a salvação. Quando João Batista pregou isso aí, arrependimento e a confissão de pecados, a cultura judaica ela tinha como uma confissão nacional. Era um único dia, era um dia especial, o dia da expiação. Lá em Números capítulo 5, verso 7, trata disso. E aí veio João Batista e falou que agora não era mais uma expiação pela nação, queria ter expiação individualmente, cada um se arrependendo dos seus pecados, não a nação como um todo. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos foi entregue por mim e por você, para que nós pudéssemos, através dele, termos a remissão do nosso pecado. Então, que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. O texto de Marcos, capítulo 1 e versículo 15, eu gostaria de ler com você para encerrar. Quando João Batista foi preso, e aí o 14 e o 15, que diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, para que nós possamos acertar o caminho que nos conduz aos céus, devemos fazer como ele disse, como o próprio Jesus disse aqui, após o fim do ministério de João Batista e quando começou o ministério de Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Se cremos no evangelho, se estamos nele, devemos andar como ele andou, produzindo frutos dignos de arrependimento. Que Deus os abençoe, que Deus conceda graça para cada um de nós e que nos dê força de andarmos como ele andou. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.